agora mais um Momento Maior com as novidades da nossa programação e os melhores momentos da Rede Mundo Maior para você. Aconchegue-se no sofá e fique atento ao Evolucine de hoje, que traz um filme vencedor de várias categorias do Oscar, A Origem. O que fazer quando os sonhos passam a ser a realidade? There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams? Dom Cobb é especialista em entrar na mente das pessoas para desvendar os maiores segredos delas durante os sonhos, quando a mente está mais vulnerável. Porém, o seu trabalho começa a interferir na sua realidade e a sua realidade no sonho. Mas o que acontece com pessoas que fazem do sonho sua própria realidade e constroem nele uma espécie de fuga para esquecer os problemas? Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. What kind of work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called Inception. A Origem mostra a linha tênue que existe entre a realidade e os sonhos. Se nós pensamos que a realidade é só quando nos encontramos acordados, no estado desperto, estamos enganados. Quando dormimos, o estado é sutil e a qualidade do sonho e do sono influencia e muito a nossa vida. O filme mostra esse mundo do subconsciente e o quanto ele interfere na nossa consciência e na nossa evolução. Dom tem a oportunidade de voltar ao momento mais importante da sua vida para refletir. E você? Como encara os seus sonhos? O Evolucine termina aqui, mas você pode participar. Mande um e-mail para nós, evolucine@tvmundomaior.com.br. Semana que vem temos um novo encontro e eu espero você. Até lá! Será que existe algum preparo que permita que a gente fique consciente durante os nossos sonhos? Vamos ver o que a expositora espírita Luciana Cantarino diz a respeito deste tema. Como ficar mais consciente nos sonhos? Não existe um método específico para que nós possamos ter a consciência plena dos sonhos. Quando nós dormimos, nosso corpo material descansa e o espírito ele sai. Ocorre um desligamento parcial, temporário. É como no livro dos Espíritos nos fala que nós morremos todos os dias. E nesse momento nós temos contato com a vida espiritual. Nós podemos ir trabalhar, nós podemos ir estudar, nós podemos encontrar entes queridos, nós podemos também, de acordo com como está o nosso comportamento, aqui os nossos pensamentos, também ir para lugares não muito bons. Então é muito relativo. Não existe um método que nós possamos, nesse momento, nesse nosso grau de evolução, ter plena consciência dos sonhos. O que acontece é que muitos espíritos que retornam aqui, que têm um grau evolutivo melhor, eles tiveram o sonho como um tipo de mediunidade, como uma ferramenta de trabalho, como o caso de Santo Agostinho, como o caso de alguns profetas, que em sonhos tinham revelações e quando acordavam se lembravam. No nosso caso, muitas vezes o nosso interesse no sonho ainda é muito pessoal. Nós queremos saber, por exemplo, da nossa família, do nosso emprego, do nosso interesse pessoal. Então isso muitas vezes não nos é dado, porque nós temos o livre-arbítrio. E é muito importante que nós, acordados na nossa existência, possamos ter a responsabilidade de escolher as coisas da nossa vida. Então o método não é um método específico, claro, que exija uma regra. Se você fizer assim ou daquele jeito, vai ter consciência plena do sonho. O sonho é um desligamento, é uma oportunidade de ter contato com essa espiritualidade. Nós vamos lembrar do que for necessário.
No Ciência e Espiritualidade, você confere dicas para despertar a sua consciência e facilitar o modo de perceber o que você precisa para que a sua evolução espiritual aconteça. Hoje nosso tema é o despertar da consciência. Estou conversando com o Dr. Ney Prieto Pérez. Bom, Ney, me diz uma coisa, a gente já aprendeu tanto sobre humildade, pré-julgamento, como que a gente pode então fazer para despertar essa consciência? Qual o meio prático para que isso ocorra? Muito boa sua pergunta, porque na linha da primeira pergunta, 919, do Livro dos Espíritos, o meio prático, mais eficaz, conhece a ti mesmo. Na pergunta seguinte, Kardec vem e quer saber dos espíritos. A dificuldade reside exatamente nesta máxima, conhece a ti mesmo. Qual o meio de atingi-la? Não é? E aí quem assina essa resposta longa é Santo Agostinho. E o que é que ele nos ensina? Fazer o que eu fazia quando vivia na Terra. No final de cada dia, me colocava em revista e repassava tudo que me teria dado a presenciar ou a participar. E fazia perguntas, mais uma vez, a metodologia socrática. Em que errei? Em que deixei de ser útil? Em que deveria eu, se tivesse a oportunidade de saber que estaria por passar para outra existência, o que veria em mim que mereceria correção? E com isso, diz ele, nessa resposta, que ele conseguiu avançar no seu autoaprimoramento. Então, o processo é um processo silencioso, é um processo de autorreflexão. Em poucas palavras, criar uma forma, um exercício diário, no final de cada dia, nos colocar em tranquilidade, nos colocar nessa conexão com a espiritualidade, para que emerja de dentro de nós, não é, os nossos sentimentos, que durante o dia é como se a gente vai dormir, você pode fazer a sua higiene bucal, pode tomar um banho, você vai se arrumar dentro de você, do seu psiquismo. O que é que aconteceu durante o dia que eu preciso reavaliar, não é? Tirar conclusões? Então, é essa experiência diária de Santo Agostinho que é o grande desafio para nós, principalmente espíritas. A gente conhece profundamente, somos autodidatas, mas em termos de experiência interior, de trabalho consigo mesmo, de autoaprimoramento, nós estamos a dever muito. A gente está engatinhando ainda, não? Para nós mesmos. Nós só vamos melhorar esse planeta se a gente se melhorar cada dia. E é esse o trabalho silencioso, de escutar os sentimentos, não é? De perceber o que motivou as nossas reações, principalmente violentas, não é? E entender que cuidado com esse orgulho que está aí, falando alto dentro de cada forma de reagir nossa. Certo. Segurar este inimigo, que é o nosso maior inimigo, aparentemente inimigo, não é? Trabalhar com ele, se superar. Então, afinal, o objetivo da doutrina é realmente desenvolver esse esforço de autoaprimoramento. É um esforço contínuo, né? Você vê que Sócrates já falava isso 400 anos antes de Cristo. Né? Jesus deixou algumas maneiras, alguns ensinamentos de como proceder. Depois, muitos anos depois, veio Allan Kardec, né? Perguntou aos espíritos várias coisas, foi colocado tudo na codificação, mas ainda assim no nosso dia a dia a gente se vê, né, tropeçando, né, na nossa caminhada. Exatamente. Eu cheguei em São Paulo em 61, não é? E encontrei um programa criado pelo comandante Edgar Armand, as escolas de aprendizes do Evangelho, que desde 50 ele tinha estruturado e que estava em 61 na 7ª turma que eu entrei, fiz e aprendi. Não é?
E, por sinal, tem um livrinho que a gente recomenda, o Manual Prático do Espírita, da editora Pensamento. Por acaso o Ney é o autor. Está na sua 17ª edição, não é? E que é sempre aquele instrumento de trabalho consigo mesmo. Não é? Não, é um ótimo livro, Ney, não é porque eu estou aqui diante de você, mas é bem didático, bem explicativo. Então, eu estou me esforçando por aplicá-lo. Certo. Bom, Ney, nosso bloco de entrevistas infelizmente chegou ao final, né? Conversar com você é sempre uma aula. Que é isso. Mas para você, imagina, para você de casa que gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Agora é com você, Décio. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Dr. Ney. O que será que nos pediu Jesus quando esteve aqui? E o que é que nos pede o Espiritismo? Nos pede a reforma íntima, nos pede a autotransformação. Então, será que nós estamos tão preocupados com o fim do mundo e acreditamos que somos eternos? Será que nós estamos tão preocupados com possíveis catástrofes, enquanto muitas vezes as nossas próprias vidas estão sendo acometidas por catástrofes, consequências de nossos atos e de nossa postura nem sempre tão cristã quanto desejaríamos? Será que a mensagem para aquele que acredita na imortalidade da alma, será que a mensagem para aquele que é espírita, que é cristão, não seria de uma transformação imediata? Será que nós já não estamos maduros para iniciar essa transformação? Então, eu acho que é hora de nós olharmos mais para dentro de nós mesmos, de nós fazermos uma autoanálise sincera sobre quem somos, como temos agido diante de nós mesmos, diante de nossas crenças, diante das pessoas que nos cercam. E antes de começarmos a criticar ou de falar sobre as condições em que está a humanidade e o planeta, nós devemos parar para pensar em que condições estão as nossas vidas, em que condições estão as coisas que fazemos a partir daquilo que acreditamos. Ou será que fazemos? Será que utilizamos realmente aquilo que acreditamos na prática, no nosso dia a dia? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com um momento maior. Se você quiser ajudar a Fundação Espírita André Luiz a disseminar o Espiritismo para os 4 cantos do mundo, chegar a lugares onde não existem centros espíritas, seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. O telefone é 0800 12 18 38. A ufologia é um tema muito interessante que atrai a atenção das pessoas por tratar de assuntos misteriosos e muitas vezes desconhecidos. Vamos conferir uma pequena parte da entrevista do Luiz Ricardo Gedo com o hipnólogo Mário Rangel no fenômeno UFO. Sua opinião, hipoteticamente falando, poderia o ser humano ser um híbrido de um humanoide de um outro mundo com seres extraterrestres produzido para vir habitar aqui no planeta Terra? Poderia, eu não digo que mas que poderia. Às vezes dá a impressão que os ETs que nos visitam, uma parte deles estão fazendo um trabalho científico. Há um acompanhamento, é isso que você quer dizer? Às vezes dá a impressão que eles estão fazendo, porque muitos foram observados examinando a terra, examinando plantas. No caso argentino, nós temos a grande quantidade de abdução de animais, vacas, bois, mas todo tipo de animal, cujos animais são examinados dentro da nave, já não há dúvida nenhuma quanto a isso, e depois são mortos e são devolvidos à terra, faltando partes desses animais, que penso eu que eles não comeram essas partes dos animais. As partes foram tiradas para alguma pesquisa científica para melhorar as raças. Penso eu,
posso saber que isso seja correto, mas uma das possibilidades é essa. Você acredita que a hipótese, você como hipnólogo, né? Você mesmo disse que os ETs são muito melhores hipnotizadores do que nós humanos. Muito melhores. Significa que eles já têm um conhecimento do ser humano. Para ter tamanha habilidade em hipnose, eles devem nos conhecer muito bem. Devem conhecer, sim. Será que isso... Não, eles conhecem esse estudo. Então nós podemos considerar que esse acompanhamento então é sério, já que eles têm um conhecimento psicológico, sociológico nosso tão bom, significa que eles estão conosco aqui há muito tempo, então. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Aí nós entramos nessas teorias todas que a Bíblia fala em ETs. Não é só a Bíblia, não, Mahabharata. Que outros livros religiosos falam de vida extraterrestre, eles por aqui. Isso é citado na literatura e, ao que parece, pode ser real, deve ser real. Quando Colombo, às vésperas da descoberta da América, saiu um objeto voador do fundo do mar na cara do Colombo. Isso ele registrou no Diário de Bordo, está registrado lá no Diário de Bordo. Não só saiu na cara dele, como ele ainda deu 3 voltas em torno da embarcação, parou, observou, depois entrou de volta no fundo do mar. Então veja, estamos falando de 1492, eles já faziam isso. 1492, eu tenho pesquisado nos últimos dias, mais profundamente, o caso do Dr. João de Freitas Guimarães, que foi levado dentro de uma nave para um passeio. Ele não foi abduzido, ele foi convidado para dar um passeio e deu esse passeio de 40 minutos. A nave saiu do fundo do mar, entre o continente e a Ilhabela. Ele estava em São Vicente, saiu a nave, parou na frente dele, saiu de dentro do mar. Dentro do mar, estacionou na frente dele, desceram 2 ETs, e o convidaram telepaticamente para um passeio. Bom, eu posso falar isso de carteirinha, Mário, porque a Andréia, que é minha esposa, nós vimos em Peruíbe, isso aconteceu, o UFO saiu dali da Baía do Guaraú, ele saiu de dentro do mar, em 90 graus, subiu, nós o perdemos de vista já muito alto no céu. Provavelmente ele deve ter ido para a órbita da Terra ou até saído de órbita. Como é o seu relacionamento consigo mesmo? Essa é a principal questão abordada pelo livro Equilíbrio Emocional, escrito pela psicóloga Lourdes Possato. Saiba mais a respeito. Aí eu começo perguntando para você, o que é equilíbrio emocional? Né? É uma pessoa que não ri demais, não chora demais, ela não se exalta nunca. O que é ter equilíbrio emocional, Lourdes? Equilíbrio emocional é estar em paz com as próprias emoções. Não é aquela coisa fria do robô, não é aquela coisa eufórica, mas é a pessoa aprender a lidar com as emoções dela e saber aceitar as emoções. E aí ela vai sempre aceitar, elaborar e dar um encaminhamento. Quer dizer, se a pessoa fizer isso, ela está equilibrada emocionalmente. E é claro que isso depende, envolve o autoconhecimento. A pessoa, no mínimo, aprender a se olhar. Sempre o autoconhecimento é fundamental, né? Em tudo. Porque se a pessoa não sabe, não aprende a perceber como ela funciona, como ela vai mudar? Sim. É difícil você mudar aquilo que você não sabe como é que está sendo. Então, é bacana quando a pessoa se propõe a observar-se, perceber como ela age, quais as crenças que estão dentro da história dela, e a partir daí criar uma mudança de atitude. Os estudiosos da filosofia, eles dizem em algumas palestras que a gente assiste, que o interessante é você se perguntar sempre, né? O que eu quero, o que eu preciso, ou assim, a cada pergunta você tem uma resposta, você se dá uma resposta, e a cada resposta você tem outras perguntas. Isso é uma forma de você se autoconhecer? Na Gestalt terapia, uma das coisas importantes que eu sempre coloco é a pergunta do como eu me sinto com isso. Sabe? Porque a cada dia, a cada momento, a pessoa pode estabelecer um contato com ela mesma. O contato ideal não é aquilo que a gente pensa, porque esse pensamento pode estar muito contaminado, a nossa mente é muito tagarela.
O contato verdadeiro é aquele que estabelece o como eu me sinto. E a resposta tem que ser bem. Como eu me sinto com isso? Bem. Se eu não me sinto bem, eu vou parar e vou ter que refazer essa relação. Ou eu vou me questionar o processo de cobrança que eu estou me fazendo, o script que eu criei. Normalmente mulheres, elas se colocam um script rígido às vezes e elas não questionam. Elas se sentem escravas de um script que elas mesmas criaram, mas elas não mudam o script. Então, quer dizer, a gente precisa se perguntar como eu me sinto com isso, para estabelecer o contato com o sentir e aí você saber se você está no seu caminho, sendo a sua natureza verdadeira, ou se você está sendo um papel, e um papel pesado, às vezes, e que está mais prejudicando do que beneficiando. Então, essa coisa, você tem que não dar muita importância para o que o outro pensa de você, Lourdes? Muito importante. Sabe por quê? Embora um dos mecanismos mais comuns da nossa formação neurótica seja esse, a preocupação com o que o outro vai pensar, a preocupação em agradar todo mundo. E a gente precisa questionar muito isso. Por quê? Primeiro, não dá para agradar todo mundo. Se eu vivo em função do outro, eu não estou em função de mim. E aí eu crio autoabandono, autorrejeição, uma série de coisas. E uma coisa importante, auto-irresponsabilidade. Porque se eu estou promovendo o outro preocupada em satisfazer as necessidades dele, eu não estou olhando para as minhas. E aí fica um jogo meio neurótico que é assim, eu faço para você, então você vai fazer para mim. Só que às vezes o outro não faz. Então, no mecanismo do relacionamento, esse sacrifício sempre vai gerar expectativa e frustração. Então é bom não incorrer, né? Nessa história do agradar, até porque é desafio impossível e a pessoa cria uma ansiedade danada para tentar agradar e não consegue. Não consegue. É a mesma coisa tentar convencer, né? Você não consegue. Você pode falar o que você pensa. Se o outro estiver aberto para acatar o que você está falando, ótimo. Se não, não. A gente nunca convence ninguém de nada. Então você tem que... o foco maior, então, o foco principal da vida somos nós mesmos. Isso não quer dizer egoísmo. Não, é responsabilidade. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa egoísta. Aquela mãe, por exemplo, que convence o filho a não sair, né, numa noite chuvosa porque ela é que vai ficar preocupada. Sim. Isso é uma atitude egoísta. Né? Que se ela de repente falasse para o filho, olha, então tá, ok, mas tome cuidado, porque eu me preocupo, mas tudo bem, ele quer sair, enfim, a vida dele. Então percebe o malabarismo? Isso é muito mais egoísmo do que ela assumir a responsabilidade pela preocupação dela. Eu estou me preocupando, então o que eu vou fazer com essa preocupação? Que é lidar com a emoção, aquilo que eu falei agora há pouco. Interessante. E é o que a gente faz mais na vida, né? A gente acha que isso é amor, né? Amor... Cuidar demais. Cuidar demais. Isso é apego, não é amor, né? É proteger o outro demais, é desconfiar. Ou às vezes é viver disso, porque às vezes a pessoa não vive a vida dela, ela vive a do filho, a do marido, a da mãe. E aí ela preenche buracos que ela teria que preencher. De novo, então o caminho seria da autorresponsabilidade. E não se responsabilizar pelo outro, que não tem muito sentido. Tá, e aí, falando ainda de responsabilidade, que você começa conceituando responsabilidade, né? Que eu acho que isso é uma dificuldade muito grande de todas as pessoas. Se responsabilizar por si e por tudo que você faz. As pessoas não admitem isso. É difícil admitir que tudo que nos acontece, que tudo que a gente vive, que a gente experiencia, é responsabilidade nossa. Isso é um fato. É um fato, mesmo porque existe uma explicação, uma salada de interpretação errada sobre a palavra responsabilidade. Então, o que é responsabilidade? Responsabilidade é a capacidade de gerar respostas. É só isso. Responsabilidade não significa não errar, ter que dar certo, ter que ser perfeito, ter que dar conta. Isso não é responsabilidade, isso é obrigação, né? Aquele conceito de obrigação, de peso, enfim. A responsabilidade é justamente isso. Eu vou gerar uma resposta a partir de tudo que eu fizer. Então, se eu consigo organizar essa ação, eu vou sempre fazer o melhor que eu posso. E aqui eu não estou envolvida no acerto. Sim. Porque eu sei que eu vou fazer o melhor que eu posso, então eu não vou me cobrar. Então, a preocupação da responsabilidade, o foco da responsabilidade não está no resultado, mas está na ação. Por isso que assumir a responsabilidade
forma uma dinâmica constante e a pessoa se sente viva. Se ela foge dessa responsabilidade, ela morre para ela mesma. É o que a gente chama de depressão, morte existencial. Eu estou preocupada com o resto, menos comigo. Vamos para mais um intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Momento Maior. E vamos tratar agora da polêmica em torno da ciência e da religião com a equipe do Universo Espírita. Confira. Será que existe mesmo uma guerra declarada entre a ciência e a religião? Segundo alguns cientistas ateus, como Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett, vai se estabelecer o ateísmo como crença popular. No caminho que eles estão estabelecendo, a religião que eles conhecem como sendo o cristianismo, ela vai se extinguir no futuro. Para isso, eles estão indo na imprensa, escrevendo livros, e alguns desses livros são best-sellers, né? O Richard Dawkins, por exemplo, ele foi num programa de televisão e afirmou: os deuses nas religiões fazem coisas como perdoar pecados ou engravidar virgens, e todo tipo de coisas humanas, bem ordinárias e mundanas. Isso não tem nada a ver com a compreensão científica dos profundos problemas do universo. Eu mais que desdenho os valores religiosos, eu os desprezo completamente. E ele terminou com uma frase forte: se você não acha que a evolução é verdade, você é um ignorante. Aonde é que está a ignorância nisso tudo? Será que os limites da religião são aqueles que o Richard Dawkins estabeleceu? Será que a religião termina nos dogmas? Possivelmente, e eu acredito que a gente pode ter como certeza, o Richard Dawkins nunca ouviu falar em espiritismo. E o espiritismo não é uma religião formal, não está fundamentada em dogmas. A proposta do espiritismo é o entendimento racional dos valores, tanto científicos como religiosos. Será que nós conseguimos, por meio do espiritismo, fazer uma reconciliação da ciência com a religião? O espiritismo, ele é uma doutrina que tem diferenças com relação à ciência materialista e tem diferenças com relação à religião formal. Por quê? A religião formal, ela é constituída de dogmas. A ciência materialista também é constituída de dogmas, que são afirmações que não podem ser discutidas. E o espiritismo vai propor que a gente tenha um entendimento racional sobre tudo e tudo possa ser discutido. O que vocês acham disso? Olha, eu não concordo exatamente com esses autores, li algumas coisas, mas veja, eu acho que eles têm um fundo de razão. Porque nós estamos no 3º milênio, é isto? E ainda com ideias de que Deus nos castiga, Deus nos vigia. Até existe ainda essa coisa para as crianças: não faça aquilo porque Deus está te vendo. Então, na realidade, o conceito de Deus e o conceito do que seja a vida após a morte, a vida aqui durante a vida terrena, é um conceito bastante ainda arcaico, pelo menos na maioria, e daqueles que não conhecem o Espiritismo. Então, estes autores, o que está acontecendo com eles? Eles estão se baseando no que a maioria das pessoas tem pensado, e é muito ilógico. Quem está numa universidade, por exemplo, os jovens, eles começam a se rebelar contra estas ideias, que são ideias de contenção da conduta humana, e não ideias de libertação, como o Espiritismo trouxe. É evidente que a própria ciência contém dogmas, né? E muitos cientistas eles se detêm olhando determinado foco e deixando de perceber, mesmo dentro da teoria científica, outras vertentes ou outros, ampliando os horizontes. E aí eu fiquei pensando, Deusinho limitado que esse cientista aponta. Deusinho tão ocioso que tem tempo de perdoar pecados ou de fazer algumas outras coisas. Será que não tem mais nada interessante para fazer nesse nosso universo imenso? Eu diria que eles nunca leram nada sobre o Espiritismo, né? Porque se eles tivessem algum conhecimento da doutrina espírita, eles veriam que o Deus que o Espiritismo apresenta nem se aproxima desse arquétipo que eles colocam Deus dentro, né? Essa coisa de vingança, de prazeres carnais. Isso lembra até muito mitologia, né? Mas o Espiritismo nem passa ali perto. Mas tem um detalhe
que eu gostaria de chamar a atenção de você que nos ouve e vê, né? Está nos vendo. É o seguinte, ciência o que é? É um ramo do conhecimento humano. O cientista, quem ele é? Uma pessoa com seus conceitos, com a sua maneira de ser, como nós também somos. Tá certo? Ele tem uma formação de conhecimentos, uma formação técnica que possivelmente a gente não tem. No entanto, ele é uma criatura com uma mentalidade humana. E dependendo da família que ele teve e do meio que ele convive, ele está limitado mentalmente como cada um de nós. Então, quando você ouve um cientista, não quer dizer que é a palavra de Deus, não quer dizer que seja a ciência falando, e sim aquela pessoa. Isso precisa ser distinguido, né? Assim como foi feita esta confusão entre antigos religiosos, os antigos sacerdotes. Os sacerdotes eram tidos como os detentores da palavra divina. E hoje é como se essa capacidade fosse dada aos cientistas. Nem a religião, nem a ciência detém por si só o domínio da verdade. O Espiritismo propõe as duas alavancas, né? Então é preciso a fé e a razão. É preciso a ciência e a religião para a gente alçar o voo na compreensão da vida. Você já parou para pensar se não está sendo muito exigente com as pessoas ao seu redor? E ainda mais importante, muito exigente consigo mesmo? Aprenda com a psicóloga Marli Rodrigues a ter autocontrole e exigir apenas o que as pessoas podem te oferecer. No Simplificando. Tudo que você exige dos outros, certamente não faz. E você está aí argumentando comigo, Marli, é claro que não. Eu exijo a organização dos meus filhos e sou uma pessoa muito cuidadosa e organizada com a casa. Você é organizada ou se obriga a ser? Fica feito um obsessor na sua cabeça, cobrando o tempo todo o que você devia ter feito. A exigência é a ciência da tortura. Ok, anteriormente já disse isso. O que eu vou mostrar para você agora é o círculo vicioso que esta exigência acaba fazendo acontecer. De que maneira? Do mesmo jeito que você cobra e impõe aos outros, você impõe isso a si mesmo. Onde é que entra o tal do círculo vicioso? Você grita, fala, berra, cobra, as coisas continuam acontecendo, você fica sem energia, para você se repor, você faz o mesmo com os outros. Isso vai formando um círculo vicioso onde todos os envolvidos acabam perdendo. E quem é que ganha? As forças perniciosas que infelizmente coabitam conosco. O exigente quer reconhecimento. Ele diz que se mata e ninguém reconhece. E tem razão, pois está se suicidando quando se entrega ao vampirismo, exigindo dos outros que acompanhem seu ritmo, que se manquem, que sejam como ele. Age assim porque vê a si mesmo como sendo superior e melhor que todos. E até dispara tiros do tipo: o que seria dessa casa se não fosse eu? Você é uma pessoa exigente com os outros? Sou. E algumas coisinhas eu sou. O que, por exemplo? Por exemplo, deixa eu ver, coisas fora do lugar. Em respeito, educação. Não, nem tanto. Acho que depende muito das circunstâncias, né? A gente também não pode ser radical demais, né? A gente tem que saber dosar as coisas, né? Pra gente ser exigente com as outras pessoas, a gente tem que exigir também da gente mesmo, né? Uma postura também diferente. Mas, sinceramente, você acha que você consegue fazer aquilo que cobra dos outros? Porque muitas vezes a gente cobra uma atitude das pessoas e não consegue fazer com a gente mesma, né? Olha, eu procuro me policiar. Eu acho que todo mundo acaba sendo exigente com os outros, mas a gente tem que se policiar. E pensar mesmo se o que a gente cobra a gente faz, né? Assim, fico me policiando, né? Você tem que saber como as coisas funcionam para saber de quem é a responsabilidade. Não dá para você brigar com o primeiro que atendeu o telefone, né? Querer o melhor, organização, disciplina, sem nenhuma sombra de dúvida, tudo isso é muito bom. A exigência não. Ela corresponde a um verdadeiro tribunal que fica dentro da sua cabeça, cobrando você o que você já deveria ter feito. E o pior, fazendo assim com você, você faz exatamente com aqueles que convivem à sua volta.
Exigência é porta aberta ao astral inferior. É convite para que energias densas banqueteiem na sua mesa. Talvez você esteja se perguntando, como virar esse jogo? O exigente não tem nenhum domínio sobre si. E se assim não fosse, ele não se deixaria arrastar por um verdadeiro bombardeio mental, que só lhe mostra o erro do seu semelhante. Ou então lhe diz, fique atenta, porque a qualquer momento algo errado vai acontecer e você vai precisar corrigir. Ou ainda, quando esta pessoa está nas ruas e vai encontrando com as pessoas e a sua cabeça apenas critica. Critica a roupa, o jeito de andar, de falar, a companhia, enfim. Os seus próprios olhos estão nublados por um outro olhar, em detrimento do seu próprio olhar. Você já reparou que várias inovações tecnológicas aumentaram o sedentarismo e a cobrança por mais comodidade? Pois é, isso mostra como as suas próprias exigências são capazes de dizer muito sobre você. Estude todos os vícios e verá que no fundo de todos existe o egoísmo. Desse modo, mantenha assim o domínio das forças que não querem a evolução, que agem na vida dessa criatura, lhe impedindo, com sua própria autorização, de alçar voos mais altos, rumo ao seu desenvolvimento espiritual. Aí ela morre na praia, vivendo das migalhas de controlar a capacidade alheia. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Do livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do Momento Maior de hoje. Você conhece as Casas André Luiz? Você sabia que você pode ajudar os assistidos fazendo compras? Com o cartão Visa Casas André Luiz, você ajuda mais de 1.400 pessoas com deficiência física e mental. Quanto mais você utilizar o cartão em suas compras, maior será a ajuda para as Casas André Luiz. Para mais informações, acesse casasandreluiz.org.br. Conheça a linda história de Jaqueline, uma mulher que não deixa de batalhar pelo que deseja e sonha em um dia se casar. Confira! Todo ser humano tem expectativas na infância de frequentar uma escola, de ser alfabetizado. E já na fase adulta de ter uma profissão e ser reconhecido. E isso não é diferente para uma pessoa com deficiência. Sempre tive a vontade mesmo de ter algo assim de melhor, né, na vida. Sempre penso lá na frente. Quando a pessoa tem uma deficiência leve, como no caso da Jaqueline, isso fica ainda mais, se destaca, porque é uma pessoa que tem as mesmas capacidades que qualquer outro jovem. Ela tem uma lentidão ou um tempo diferente dos outros jovens, mas ela tem total percepção, compreensão e desejo de qualquer outro jovem. Aí os médicos não falaram nada, ela nasceu prematura, ficou na incubadora bastante tempo. Nasceu bem pequenininha, não tinha a pele dela bem molinha, nem a sobrancelha ela tinha. No momento da triagem das avaliações, a equipe percebeu que a Jaqueline tinha uma deficiência mental bem leve. No histórico, a gente encontrou dados referentes à prematuridade, né? Ela nasceu antes dos 9 meses e ela teve anóxia neonatal, que é a falta de oxigenação no cérebro. Eu sei que a minha mãe até falava que eu tinha uma deficiência, que eu demorava um pouco para aprender assim na escola. Mas sempre aprendia, depois do que os outros, mas eu aprendia.
custou muito para andar ela e para falar também. Mas depois, quando ela ficou já com 8 anos assim, ela estava na escolinha especial, né, que fala. Mas aí depois, ela, com 12 anos, acho, aí passou para normal. Porque aí a psicóloga falou para mim que ela não era para ela estar naquela escola, que ela não tinha, que o desenvolvimento dela era lento, mas ela não precisaria estar nessas outras escolas. Poderia estar em uma normal. Sempre foi apoio dela, do meu pai. Às vezes eles deixaram de fazer algumas coisas para poder estar correndo comigo. Tá indo em médico, alguma coisa, escola. Meu pai ia nas escolas procurar vaga. Minha mãe ficava correndo nos médicos. Foi muito importante isso que eles fizeram. Sempre foi esforçada, sempre teve vontade de estudar, de trabalhar. O sonho dela era trabalhar. E conseguiu trabalhar, ficou feliz trabalhando. Eu sempre quis, desde pequena eu falava para minha mãe que eu já queria trabalhar, já queria ajudar em casa. Quando surgiu uma vaga, na verdade não uma vaga, mas uma necessidade no ambulatório de um apoio na área administrativa, a gente pensou na Jaqueline como uma possibilidade dela vivenciar aí uma situação o mais próximo ao real do trabalho, de um ambiente de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego do ano passado mostram que quase 350 mil pessoas com deficiência trabalham no país. O assunto inclusão profissional tornou-se frequente e aos poucos faz parte de discussões nos programas de políticas públicas do governo, empresas e entidades de qualificação profissional. Às vezes eu pensava, será que vai dar certo? Às vezes eu pensava, acho que vai. Se eu não tentar, nunca vou saber, né? Se eu não for, nunca vou saber se vai dar certo ou não. Na escola eu sofri alguns preconceitos, mas aí eu não liguei, senão não tinha continuado a estudar. Eu sempre falei para ela não desistir, não achar que ela era menos que os outros, que ninguém é melhor do que os outros. Que ela vê se diminuindo, que ela vez ficava se diminuindo. Eu falei, não pode pensar assim. Você tem que pensar que um dia você vai conseguir. Aí ela foi indo e não conseguiu mesmo. É interessante pensar uma terapeuta que trabalha com essa população e que faz justamente esse trabalho de habilitação profissional. De repente eu convivo com uma pessoa que eu preparei, de alguma forma, que eu contribuí para esse crescimento, mas hoje ela é minha colega, o que existia ficou para trás. Não olho para a Jaqueline mais como uma paciente. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter me dado uma mãe tão boa, igual ela, e que eu amo muito ela, e agradeço tudo que ela fez por mim. Eu agradeço todos os dias. Te amo muito. Confira agora o meu livro de dicas. As pessoas com deficiência mental leve têm condições e potenciais para o trabalho. Por isso, é importante a família estar atenta, valorizando as capacidades desses jovens. Também é essencial que a família confie na pessoa e dê tarefas para ela cumprir, como, por exemplo, organizar a casa, anotar telefonemas, ajudar com as compras, entre outros. O jovem com deficiência tende a ser mais ocioso
Então a família tem esse papel importante de estimular o seu crescimento e o seu senso de responsabilidade. Além disso, a partir dessas atitudes, é possível perceber quais são as reais dificuldades e também quais são as capacidades que ele tem para lidar com as situações. Inicialmente, todo jovem precisa de uma supervisão e acompanhamento, mas principalmente precisa de motivação, independente da deficiência que possui. Você sabe por que mulheres grávidas não podem participar de reuniões mediúnicas? Confira o que João Batista Maida falou no Sem Dúvida. Oi, meu nome é Cláudia. Eu gostaria de saber o porquê mulheres grávidas não podem participar de reuniões mediúnicas. E se elas participarem, o que acontece? Não é aconselhável. O processo reencarnatório do espírito é uma experiência delicada que envolve muitos aspectos de energia e psiquismo. Um deles é o estado psicológico da mãe, que sem sombra de dúvidas se altera por alguns meses enquanto aguarda a chegada do espírito que lhe foi encaminhado como filho ou filha. A futura mãe necessita de tranquilidade, descanso e não deve se submeter a atividades que lhe exijam grandes perdas de energia de qualquer natureza. Sabe-se que nas atividades de intercâmbio espiritual há toda uma movimentação de fluidos energizados, podendo haver gastos de energias que poderá ser prejudicial para a mulher em estado de gravidez. Além disso, há o aspecto do reencarnante. É sabido pela ciência oficial da extrema importância do equilíbrio e interação mãe-filho desde o ventre. Por conta disso, é prudente que se isente a mulher grávida das tarefas da mediunidade. O melhor que ela poderá fazer será cuidar para ter seu bebê em paz. Assim fazendo, estará praticando a caridade maior, que é a de dar vida a um novo ser. Somente após o nascimento da criança e quando estiver sentindo bem, então retornará às suas atividades mediúnicas normalmente. O Momento Maior fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião sobre o programa. Então escreva para momentomaior@redemundomaior.com.br. Espero por você na próxima semana. Até lá!